tudo bem? Que bom, estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse tema que é polêmico. E dessa vez vamos falar sobre o período da igreja medieval. Por que a igreja medieval batizava crianças? Tudo começa com uma interpretação equivocada da Bíblia. O teólogo e bispo católico Santo Agostinho, que viveu entre 374 a 430, ele entendeu equivocadamente o texto bíblico e desenvolveu a teologia do pecado original. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A partir desse verso, ele criou a teologia do pecado original diferente do que a Bíblia fala. Lá em Romanos 5, no verso 12, diz: "Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram." Ele entendeu que toda a humanidade estava em Adão e Eva, e por isso, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou. Consequentemente, toda a humanidade passa a ser culpada do pecado de Adão e Eva e condenada à morte eterna. E Agostinho afirmou que essa infeliz sentença só poderia ser revogada se, quando uma criança nascesse, fosse imediatamente batizada. Porém, o texto bíblico de Salmo 5, verso 12, Davi diz que uma criança não nasceu pecando, ela nasceu numa condição de pecado. E Paulo não diz que somos culpados do pecado de Adão e Eva, mas que recebemos as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. E para essa injustiça, Jesus veio fazer justiça e dar a chance a cada um de decidir entre o certo e o errado, se quer se salvar ou se perder. É muito diferente do que Agostinho defendia. E esses ensinamentos, somados ao de São Cipriano no século III, afirmavam que a igreja era a única forma de salvação e não Jesus Cristo. Esse dogma foi confirmado no Quarto Concílio de Latrão em 1215, que afirmava que a Igreja Católica era o único meio de salvação. Em suma, as teses de Santo Agostinho e São Cipriano formam um pano de fundo para o primeiro dos 7 sacramentos, que é o batismo de recém-nascidos. Então você agora percebe que tanto a igreja primitiva quanto a igreja medieval batizavam recém-nascidos, porém com motivos diferentes. A igreja cristã primitiva batizava porque esperava Jesus para os seus dias. A igreja cristã romana, medieval, batizava por causa de uma interpretação equivocada a respeito do pecado original. As duas batizavam recém-nascidos, mas por motivos não declarados na Bíblia. Agora, um fator que pesa muito é saber o que Jesus disse a respeito de batismo de crianças. No próximo post, a gente vai falar sobre isso. Compartilha esse tema, comenta, estou aguardando você. Até a próxima!